Olá, irmãos da Igreja do Calvário. Olá, amigos do YouTube. Que bom que você está comigo hoje aqui. A gente hoje vai iniciar uma nova série no Família Diante do Calvário, em um novo livro que é muito bom também, como o outro. E o livro é A Família em Meio à Tormenta, como a cruz redefine o lar, do Dr. Russell Moore. Foi publicado pela Mundo Cristão. Russell Moore é um teólogo americano, já foi diretor do Seminário Batista do Sul e autor de vários livros muito bons, procure. E esse livro que a gente vai caminhar é bem importante, especialmente para aqueles que valorizam a importância de construir famílias centradas no Evangelho agora e construir um futuro também. A gente vai ver vários temas sobre casamento, criação de filhos, problemas familiares, envelhecimento, igreja e fé. E com a ajuda do Dr. Russell, a gente vai ter conselhos para lidar com as situações difíceis que surgem no dia a dia das nossas famílias. Então, vamos junto nessa nossa nova jornada. Este é o Família Diante do Calvário. Não sei se você sabe, mas no mundo dos tempos bíblicos, o mar representava o caos, a desordem, o perigo. Um mar em tempestade, então, era o pior monstro que alguém poderia enfrentar. Quem navegava sabia que não tinha controle sobre o oceano, especialmente durante uma tempestade que acontecia. Se você reparar, existem muitos textos na Bíblia sobre ser salvo de águas amargas, ou ondas que se quebram sobre nós, sobre faróis que guiam navios na tempestade, e sobre casas construídas na rocha, que resistem ao vento, que resistem à chuva. E não é surpresa que as nações antigas ao redor do povo de Deus, no Antigo Oriente, transformassem as tempestades em deuses. Muitos dos deuses eram ligados à fertilidade e traziam chuva para que eles fossem apaziguados. As tempestades no Antigo Oriente Médio simbolizavam várias coisas sobre esses ídolos. Eles traziam água suficiente para evitar fome, mas também traziam um trovão que assustava as pessoas, lembrando que podia matar as pessoas. As pessoas pediam chuva a esses deuses, mas também estavam dispostas a sacrificar qualquer coisa, até a vida, para acalmar a chuva, acalmar a tempestade que ameaçava virar um barco. E mesmo enganadas, essas nações reconheciam uma verdade. A tempestade ela traz bênção e traz maldição. E tanto na bênção da chuva quanto nos perigos da tempestade, a gente perde todas as nossas ilusões de que a gente pode ou consegue controlar algo. O Dr. Russell comenta no seu livro, logo no início ele diz: a família é assim também, uma fonte de bênção de vida, mas também de terror excruciante. Não raro ao mesmo tempo. Isso se aplica de igual maneira à cruz. Na cruz vemos tanto a maldição terrível do pecado, o juízo de Deus, quanto a bênção divina ao salvar o mundo. Na cruz, Jesus confrontou a alegria que o esperava e, de igual modo, precisou não se importar com a vergonha. Nossa família pode ser cheia de alegria, mas sempre nos torna vulneráveis à dor. E tanto a alegria quanto a dor apontam para o mesmo lugar, a cruz. Nada é capaz de mostrar que você é amado e pertence a um lar como a família. E nada é capaz de privá-lo de suas almejadas pretensões e ilusões confortantes, como a família. Conforme explicou Jesus, não importa se a casa está construída sobre areia movediça ou sobre a rocha firme. As tempestades que acompanham ser família podem nos fazer sentir perdidos diante dos ventos uivantes ao nosso redor. E com a família, assim como acontece com a tempestade no mar, reconhecemos inevitavelmente que somos incapazes de fazer qualquer coisa em relação ao que nos assola. Interessante isso, mas para nós que estamos em Cristo, as tempestades nunca deveriam nos surpreender, nos fazer entrar em pânico ou nos destruir. A pior coisa que pode acontecer não é o que você passou com sua mãe ou com seu pai. Não é ver seu filho se rebelar ou ter que enterrar o seu filho, por mais terrível que seja. Não é o seu irmão que não fala com você, não é o seu cônjuge que te traiu, que te abandonou. A pior coisa que pode acontecer é morrer debaixo da condenação divina. É enfrentar o peso da sentença da morte, do inferno. Se você está em Cristo, isso já foi vencido. Você não é apenas um sobrevivente do mundo, mas é um filho amado, um herdeiro de todas as coisas. Mas mesmo assim, é muito difícil lembrar disso quando a vida parece ser sacudida pelos mares tempestuosos. O Dr. Moore, nesse capítulo, ele nos lembra do Salmo 107. No meio das tempestades da vida, esse salmo parece virar um refúgio para nós. E eu gostaria de ler ele no versículo 23 até o versículo 29. Ele diz assim: viajaram pelo mundo em navios, percorreram as rotas comerciais dos mares, também eles viram as obras do Senhor e suas maravilhas nas águas mais profundas. Por sua ordem, os ventos se levantaram e agitaram as ondas. Seus navios eram lançados aos céus, depois desciam às profundezas. Foram tomados de pavor. Cambaleavam e tropeçavam como bêbados e não sabiam mais o que fazer.
Aqui, até o versículo 27, nós vemos o poder da tempestade, a incerteza das águas turbulentas. Mas o texto continua. O texto diz assim: em sua aflição, clamaram ao Senhor, e ele os livrou de seus sofrimentos, acalmou a tempestade e aquietou as ondas. Isso nos lembra de um episódio bíblico, não? Lembra dos discípulos de Jesus na tempestade? Eles também balançavam de um lado para o outro na tempestade que aconteceu lá no Mar da Galileia. E eles estavam em pânico. Mas Jesus dormia em uma parte do barco. E quando os discípulos vêm aqui, eles ficam tão aterrorizados que eles até perguntam a Jesus: mestre, não se importa que a gente está morrendo? E aí sabe o que aconteceu? Jesus acordou. Mas não com o pânico que eles estavam sentindo ou que a gente sentiria. E ele disse à tempestade: fique quieta. E a tempestade ficou quieta, se acalmou. Ou naquela outra vez que o barco dos discípulos estava na mesma condição, no meio de uma tempestade, lutando contra as ondas e o vento, lá em Mateus, do capítulo 14, e ali novamente Jesus age com uma calma sobrenatural, e ali especialmente andando sobre aquelas águas agitadas. E ali Pedro tentou ir até ele, mas começou a afundar, não por causa da tempestade em si, mas pelo pânico e pelo medo. E o texto diz que quando Pedro reparou no vento forte, nas ondas, ele ficou com medo e começou a afundar. E ele gritou: Senhor, me salva. Sabe o que aconteceu? Jesus segurou ele pela mão. E nesse gesto, Jesus fez o mesmo que faria por todos nós. E Jesus enfrentou a tempestade do pecado, da morte, do inferno e nos levou na mão para nos salvar. Ele não entrou em pânico por causa das tempestades que tinham ao seu redor, ou porque estava indo enfrentar uma tempestade que era muito mais assustadora, que era a cruz. E eu gostaria que você pensasse na sua situação, o seu principal problema familiar, a sua tormenta. Eu não sei qual é. Eu sei que você faz parte de uma família. Como diz o Dr. Moore, né? Ele diz, né? Você faz parte de uma família, seja no passado, presente ou no futuro, mesmo que você não conheça todos os membros. Alguém influenciou você, alguém vai estar influenciando agora, e alguém vai influenciar você. E em nosso mundo pós-queda, né, pós-pecado e cheio de pecado, acontece da gente construir um lar e ficarmos felizes com isso, mas vir tempestades grandiosas e abalar tudo. Mas a gente vai ver aqui, em cada encontro, que para enfrentar isso a gente vai precisar entender por que a família é tão importante para a gente. Mas também por que a família não pode ser o nosso objetivo final. Ela não pode ser a coisa última, a coisa mais importante. A gente precisa ver a família da forma correta, mas também a gente precisa olhar para além dela. Porque o único refúgio seguro para uma família em meia tempestade é um lar que está centrado na cruz, está marcado pela cruz. Como que está o seu lar hoje? Como que está a sua família hoje? Existe esperança. Reflita sobre essas coisas que a gente falou. A gente vai ter logo mais um episódio para a gente poder desenvolver essas ideias. E eu continuo orando por você daqui. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Não esqueça de curtir o vídeo, de comentar o que você está achando sobre tudo isso e compartilhar com alguém. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, nos acompanha por aqui, tem muitas coisas legais que a gente posta, muitas novidades. Até mais, Deus abençoe você e sua família.